Bom dia a todos, meu nome é Charles, eu sou aluno do Hospital Antônio Prudente. Vou iniciar aqui a apresentação do artigo de neurodegeneração secundária, uma abordagem geral para degeneração axonal e transaxonal. Na introdução do artigo, ele fala um pouco sobre a neurodegeneração, dividindo ela em primária e em secundária. A primária é quando acontece a lesão direta do axônio, e a secundária com uma área do cérebro adjacente ou remota da lesão primária, não exatamente da lesão direta. Ele faz essa subdivisão também da degeneração entre axonal e transneural. A axonal, nós temos uma anterógrada, que é a degeneração de Valeriana, e a retrógrada. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre elas mais na frente, com detalhes. E nós temos a degeneração transaxonal, que é a degeneração transsináptica. As principais causas são distúrbios desmielinizantes, acidentes vasculares cerebrais isquêmicos ou hemorrágicos, lesões pós-traumáticas ou pós-cirúrgicas também, ou processos neoplásicos. Ainda na introdução ele fala um pouco sobre a cronologia, separando as agudas das crônicas, onde as agudas são de 5 a 12 semanas após a lesão primária, e as crônicas após 12 semanas, que geralmente pode acontecer a morte celular, a gliose ou então a atrofia. No estudo, ele cita quais são os tipos de imagem que ele vai abordar. Então, ele vai falar da tomografia. São poucos os casos em que ele realmente utiliza a tomografia, porque ela tem uma baixa sensibilidade para representar a degeneração axonal, a menos que seja uma lesão grave o suficiente para causar uma atrofia importante. Na ressonância, ele divide a imagem na fase aguda e na fase crônica. Na aguda, a gente tem o TW, que é a sequência de difusão, que pode mostrar um alto sinal, e o coeficiente de difusão, o ADC, com um baixo sinal. E na crônica, a gente tem a alteração atrófica e o sinal de hipertensidade em T2. Ele cita também o DTI, que é a sequência de difusão. É uma técnica de imagem da ressonância que usa diferenciações de gradiente para gerar imagem com base no movimento aleatório das moléculas de água. E ele cita também a medicina nuclear. Ele usa uma pequena quantidade de substâncias radioativas para fornecer informações a respeito do metabolismo ou do fluxo sanguíneo. Então, esses são as imagens que ele vai abordar, os exames de imagem que ele vai abordar. A degeneração axonal é o primeiro tópico que ele coloca, com o trato córtico-espinhal. No trato córtico-espinhal, ele tem origem na cápsula interna, que vai para a base do pedúnculo cerebral, a base da ponte e a pirâmide bulbar. Na parte, ele também tem uma divisão do córtico espinhal lateral e anterior, onde o córtico espinhal lateral ele cruza o hemisfério e geralmente é responsável pelo controle dos membros, dos músculos dos membros. Ele representa 90% da 90% da morfologia. E a anterior, com 10%, em média 10%, ele tem um controle dos músculos axiais, ele não faz esse cruzamento. As lesões, ela tem a principal causa é uma lesão isquêmica da artéria média cerebelar, e é a causa mais frequente da degeneração valeriana e do trato piramidal. Vou colocar aqui uma imagem de alguns exames. A gente tem a imagem A, C, E e G. Eles são cortes axiais em T2. A seta preta, na imagem G, como vocês podem ver aqui, ela é uma esquizocefalia de lábios abertos, no hemisfério cerebral direito. As setas brancas também pode ser vista nessa pequena região aqui, aqui também, e aqui, no A, C e no E. Ela tem uma alteração atrófica do pêndulo cerebelar, da base, da ponte e da pirâmide medular secundária de degeneração axonal do trato córtico-espinhal. Nas imagens B, D e F, nós temos o DTI, que é a difusão,
As setas pretas, a gente tem o trato córtico espinhal esquerdo normal, então a gente pode utilizar como base para saber como é a fisiologia normal. Já as setas brancas aqui, do lado direito, mostra a anisotropia fracionada reduzida nessas imagens. E a imagem H, nós temos uma tractografia, onde, assim como na B, D e F, do lado esquerdo a gente tem o fisiológico, o lado esquerdo é normal, e do lado direito a gente tem uma redução do volume do trato córtico-espinhal direito. Esse caso em específico era de um paciente que tinha essa degeneração axonal secundária a uma esquizocefalia, né? Como pode ser visto aqui na G. Então, ele também coloca a degeneração axonal devido à alteração do corpo caloso. A localização do corpo caloso ela é uma fissura longitudinal que conecta os hemisférios cerebrais direito e esquerdo. A função dele é a transferência de informações entre os hemisférios. Então, ele vai ajudar os hemisférios a fazer a troca de informação e ter uma sincronia entre os lados. A lesão mais comum é a lesão direta, e os sintomas é justamente a falta dessa sincronia. Então, a gente pode ter um distúrbio da marcha, apraxia, agrafia, a anomia tátil, a síndrome da mão estranha. Na imagem, a gente pode ter uma semelhança às degenerações secundárias do trato piramidal. Na ressonância, a gente pode ter uma divisão entre aguda e crônica, onde a lesão aguda, nós temos uma lesão primária do corpo caloso ou do córtex cerebral, associada a um sinal de T2 hiperintenso, com ou sem difusão restrita no corpo caloso. E no crônico, a gente tem uma imagem de atrofia. Na imagem de difusão, a gente tem uma redução dos volumes da anisotropia fracionada do corpo caloso. Nessa imagem aqui, nós podemos ver a imagem A, uma imagem em flare, e o B e o C, uma T1 sagital. As setas pretas, que a gente pode ver aqui no B, ela mostra uma hemorragia cerebral crônica do prepúcio esquerdo. A seta branca, nós temos aqui nessa região a atrofia do corpo caloso. Na D, é uma imagem de um gradiente em eco T2. As setas brancas mostram uma hemorragia crônica do corpo caloso, secundária a uma lesão axonal difusa. A imagem E e F, as setas mostram as fissuras comissurais diminuídas secundárias à degeneração axonal. Essas duas imagens são tractografias do corpo caloso. Então, na parte da degeneração axonal, ele divide em vários subtópicos. Eu vou abordar aqui, para não ficar uma aula muito extensa, eu vou abordar, tentar fazer um resumo do que ele coloca, que o artigo ele é bem denso. Então, a gente vai iniciar aqui pela degeneração transaxonal do trato dentado rubro-olivar. É uma lesão causada no triângulo de Guillain-Barré, que causa geralmente a degeneração olivar hipertrófica, que é a RUD. Então, a gente tem aqui o esquema do triângulo. Nesse esquema, nós temos o TH, que é o tálamo, o RN, que é o núcleo vermelho, ION é o núcleo olivar inferior, ipsilateral, e o DN é o núcleo dentado contralateral. Então, nós temos alguma alteração nesse triângulo, e nós vamos ter usos de diferentes tipos, contralateral, ipsilateral. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles também. Então, o RUD ipsilateral, nós temos uma alteração no núcleo vermelho, ou então no trato tegmental central, que seria essa faixa vermelha aqui. O RUD contralateral, nós temos um cruzamento. Vocês percebem que na linha anterior a gente não cruzava os hemisférios. Aqui a gente tem um cruzamento, então vai ser o contralateral. Vai ter uma alteração ou no núcleo dentado, ou no pendículo cerebelar superior, que seria essa linha vermelha aqui também, ligando o núcleo dentado ao núcleo vermelho. E o RUD bilateral, nós temos o pendúculo cerebelar superior bilateral, a gente tem um cruzamento, né? Então, dos dois lados a lesão.
No primeiro caso, seria essa imagem em X, que nós podemos ver, ou então no trato tegumentar central bilateral. Então, a gente teria alteração dos dois lados, também seria um HUD bilateral. A imagem do HUD, da degeneração olivar hipertrófica, na ressonância ela é dividida em 3 estágios. No primeiro estágio, a gente tem uma hiperintensidade em T2 com hipertrofia do núcleo olivar inferior. No segundo estágio, que geralmente acontece de 4 a 6 meses, nós temos uma hiperintensidade em T2 com hipertrofia do núcleo olivar inferior, devido à degradação do citoplasma vascular. E no terceiro estágio, que acontece de 10 a 16 meses, nós temos um núcleo olivar inferior que retorna ao tamanho normal, mas persiste com hipertrofia de T2. Nesses 3 estágios, a gente pode perceber que não há realce de gadolínio ou da difusão restrita de qualquer um dos 3. Então, isso pode ajudar a gente a diferenciar um HUD de outras alterações, como neoplasia, processos inflamatórios ou até mesmo processos infecciosos. Então, é algo que não acontece em nenhum dos 3 estágios e a gente pode usar como diferenciação, o realce do gadolínio. Nessa imagem aqui, nós temos um HUD esquerdo. A imagem A e B é um flare axial. As setas brancas, elas mostram o glioma do tronco cerebral, que envolve o trato tegumentar contínuo esquerdo. A imagem D, ela é um corte axial em T2. Essa seta mais longa mostra uma derivação transacional na via dentada rubro-olivar. E essa imagem é do HUD esquerdo, né, como eu havia dito. Aqui nós temos uma imagem de um HUD direito, secundário a neurotoxoplasmose cerebral. Então, na imagem A e na imagem D, nós temos um flare. Na B e na E, nós temos uma imagem em T2, na C, pós-contraste, e na F, uma sequência de fusão. Então, na seta branca aqui, na imagem A, B e C, como pode ser visto, nós temos um realce do anel no núcleo dentário esquerdo. Na imagem D e na E, nós temos o HUD contralateral. E na imagem F, nós não temos a difusão, está sem difusão restrita. Aqui nós temos a imagem também do HUD bilateral, que nesse caso é secundário a um cavernoma do tronco cerebral. Na imagem A e B, nós temos o corte coronal e sagital, respectivamente, em T2. As setas brancas, elas mostram esse cavernoma na face posterior da ponte. A imagem C, nós temos o tensor de difusão. Então, a seta preta, ela mostra uma isotropia fracionada reduzida do pendúculo cerebelar superior. A imagem D e E da tactografia, nós temos a diminuição das fibras do pendúculo cerebelar superior. A imagem F, G e H, nós temos cortes em T2, no caso, primeiro coronal, sagital e axial. E essas setas brancas, curvas, elas mostram uma cavidade pós-cirúrgica do tronco encefálico. E a imagem I e J, nós temos aqui o corte axial em T2 e um axial também em flare. No caso, essas pontas de setas, elas mostram o HUD bilateral, né, com a hiperintensidade do núcleo olivar inferior. O artigo também cita a degeneração transacional do sistema límbico. Tem a principal função do armazenamento da memória e do controle das emoções. Ele faz uma subdivisão dessa degeneração no caminho hipocampo fornix corpus mamilares e do trato mamilar talâmico. Dividir esses dois e falar um pouco mais sobre cada um deles. Então, no caminho hipocampo fornix corpo talâmico, a gente tem um insulto primário do hipocampo causando uma degeneração do fórnix ipsilateral e do corpo mamilar. E na imagem da ressonância, a gente tem uma hiperintensidade
em T2, com perda volumétrica do hipocampo, seguido por uma atrofia do fórnix e dos corpos mamilares. Que nós podemos ver na imagem A um axial T2, a seta preta mostra que a esclerose hipocampal direita também pode ser vista aqui na imagem B, que tem um axial. A imagem C é um corte coronal em T2. A seta branca ela mostra uma atrofia do fórnix. E a imagem D é um T1 e também mostra essa atrofia. Na imagem E e F, essa seta curva, nós temos os corpos mamilares secundários à degeneração transaxonal. Então, no trato mamilo-talâmico, ela geralmente acontece por uma lesão no núcleo talâmico anterior, causando uma alteração morfológica no corpo mamilar lateral, com ou sem degeneração do fórnix. Lembrando que ele coloca esse trato, alteração no trato talâmico, como uma degeneração transaxonal do sistema límbico, né? Então, continuando aquela subdivisão que foi feita. No trato mamilo-talâmico, nós temos a imagem A, que é um T2 axial, o B é um flare, o C é um gradiente eco T2, e a seta branca, ela mostra um acidente vascular cerebral isquêmico com o núcleo talâmico anterior esquerdo. E a seta preta, que pode ser vista aqui na imagem D, uma atrofia do mamilo-talâmico esquerdo. Essa imagem ela é uma transaxonal degenerativa do trato mamilo-talâmico, né? Ele coloca também a degeneração transaxonal da via córtico-ponto-cerebelar. Essa via ela tem origem no córtex sensorial motor e das suas associações. A primeira sinapse a gente acontece no núcleo contínuo ipsilateral, que ele projeta para as fibras, para o córtex cerebelar contralateral através do pendúculo cerebelar médio. Nas alterações, a gente tem a ressonância com uma hipertensidade de T2 ou uma atrofia do pendúculo cerebelar médio contralateral e uma atrofia cerebelar contralateral à lesão, também é conhecido como atrofia cerebelar cruzada. Vou mostrar uma imagem mais à frente dessa atrofia. No DTI, que é o tensor de difusão, a anisotropia fracionada reduzida do corpo do trato córtico contínuo e do pendúculo cerebelar médio. E no PET, nós temos um hipometabolismo e hiperperfusão do hemisfério cerebelar contralateral ao insulto primário, que é a diástase cerebelar cruzada. Também tem uma imagem mais na frente que eu vou mostrar. Então, ele coloca essa imagem, onde o A e o B são T2 axiais. Na seta preta, a gente tem um acidente vascular cerebral isquêmico subagudo tardio ao contínuo direito. E na imagem C e D, nós temos um corte axial em T2, um mês após essa lesão. E nós podemos ver aqui, nessas setas aqui na imagem D, a degeneração corpo cerebelar bilateral com a hiperintensidade dos pendúculos cerebelares mediais. E aqui nas setas curvas, a gente pode ver, bilateral, a atrofia cerebelar. Aqui ele coloca a tomografia de crânio na imagem A, que a gente pode ver um acidente vascular isquêmico esquerdo no território da artéria média cerebelar. Como eu falei, raramente o artigo coloca a tomografia como uma opção para o diagnóstico. Essa foi a única imagem de tomografia que ele colocou. E na imagem B e C, nós temos uma imagem do PET. A seta branca mostra uma hiperperfusão, pode ser vista aqui, aqui e aqui, do território da artéria média cerebelar esquerda. E as setas aqui de baixo, na figura C, nós temos o hemisfério cerebelar contralateral com achados consistentes da diástase cerebelar cruzada, que eu tinha comentado mais cedo. Ele cita também a degeneração transacional da via nigroestriatal. A principal função é motora do gânglio basal,
Então, nós temos a via direta e a via indireta. A via direta, ela vai facilitar o movimento e a via indireta, ela inibe o movimento. Nós temos a TC na imagem A e B, com o A é o T1, pós-contraste axial, e a imagem B é um T2 coronal. As setas brancas dessas duas imagens, a gente tem um AVC subagudo estriatal esquerdo. Na imagem D e E, nós temos uma ampla intensidade de TWA, e o C e o F, um T2. E nessas imagens, as setas brancas mostram a degeneração transacional da via nigroestriada. A gente pode ver nessas imagens aqui a diferença que elas mostram. Ele coloca também a degeneração transacional das vias nervosas craniais. Ele coloca duas vias. Inicialmente, eu vou citar a via visual. A via visual, a gente tem a captação da imagem pela retina, que leva para o nervo óptico, e o quiasma óptico. Em cada lado do quiasma óptico, as fibras dos nervos ópticos nasais unem-se às fibras temporais laterais e formam o trato óptico, que faz as sinapses com os neurônios do corpo genicular lateral. A tractografia é mais sensível do que a sequência de ressonância convencional para detectar os danos microestruturais da radiação óptica. O que a gente pode ver nessa imagem, o exame A e B são imagens em flare axial. A seta branca, a gente tem um AVC lacunar na região núcleo capsular direita. A seta preta, a gente tem uma hiperintensidade da radiação óptica direita, e a secundária, a degeneração transaxonal da via visual. Aqui também pode ser visto nessa imagem B aqui, do corte axial. A C, nós temos um T2. Essa seta preta, ela também mostra essa hiperintensidade. E na D, nós temos o DTI, que é o tensor de fusão, e a seta branca mostra a anisotropia fracionada com redução da radiação óptica direita. E, por último, ele também coloca alteração na via nervosa craniana por via olfativa. Então, nós temos uma imagem aqui no A, que é um flare coronal. Essa seta branca, ela mostra a hiperintensidade do bulbo olfatório bilateral. Na imagem B, nós temos um T2. A seta preta mostra uma atrofia do bulbo olfatório esquerdo, que sugere uma degeneração do trato olfatório. E no C, nós temos um T2 coronal, e que a seta mostra aqui uma supressão da gordura de um paciente sem alterações na ressonância. Obrigado. Excelente, Chaves. Parabéns, viu?